No vídeo de hoje vamos falar de algo importante: a forma como você é visto pelos outros. Você vai aprender a técnica certa de como resolver isso. Espero que você consiga depois ser respeitado por todos e não mais ser ignorado. Esta frase pertence a Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que dedicou sua vida a compreender as profundezas da psique humana. Jung escreveu extensamente sobre a persona justamente porque observou em seus pacientes e na sociedade ao seu redor um fenômeno perturbador. Pessoas que viviam vidas inteiras representando papéis, usando máscaras sociais tão constantemente que acabavam esquecendo quem eram por baixo delas. Ele não estava falando de hipocrisia no sentido moral, mas sim de um mecanismo psicológico fundamental que todos nós utilizamos para navegar pelo mundo social. A persona é necessária, é a nossa interface com a sociedade. Mas Jung alertava que quando ela se torna tudo o que somos, quando nos identificamos completamente com a máscara, perdemos algo essencial: a conexão com nosso eu verdadeiro, com nossa autenticidade. Mas há algo ainda mais intrigante nesta questão. Existe um detalhe sutil, quase imperceptível, que determina como as pessoas nos enxergam e nos tratam. Não é apenas o que dizemos ou fazemos, não é simplesmente nossa aparência ou nossa posição social. É algo mais profundo, mais visceral, algo que as pessoas captam em nós de forma quase instintiva. É a diferença entre ser ignorado em uma sala cheia de gente e ser notado, entre falar e ninguém prestar atenção e falar e todos silenciarem para ouvir. É a linha divisória entre quem é respeitado e quem é esquecido. A pergunta que nos guia hoje é esta: o que exatamente cria essa diferença? Por que algumas pessoas, independentemente de sua posição, riqueza ou beleza, comandam respeito natural, enquanto outras, apesar de todos os esforços, permanecem à margem, ignoradas, desconsideradas? E mais importante ainda, esse detalhe invisível pode ser cultivado, desenvolvido, conquistado. Pense na sua própria experiência. Você já esteve em uma reunião onde alguém falou e todos prestaram atenção, como se cada palavra tivesse peso? E depois, talvez você mesmo tentou contribuir com uma ideia, possivelmente até melhor, e foi como se tivesse falado para as paredes? Ou considere aquele colega de trabalho que parece sempre ser ouvido, cujas opiniões são levadas a sério, enquanto o outro, igualmente competente, é constantemente interrompido ou ignorado. Não é coincidência, não é sorte, é a manifestação desse detalhe invisível. Na vida moderna, somos constantemente bombardeados com conselhos sobre como ser respeitado. Fale mais alto. Vista-se melhor, seja mais assertivo, desenvolva habilidades de liderança, construa sua marca pessoal. E sim, tudo isso pode ajudar, mas são apenas a superfície. São estratégias que operam no nível da persona, da máscara social. O verdadeiro segredo está em algo muito mais profundo, algo que Jung compreendeu ao estudar a psique humana e que os estoicos praticaram há mais de 2000 anos. A presença interior, a solidez interna, aquilo que os antigos chamavam de gravitas. É sobre essa presença que vamos falar hoje, sobre como ela é construída, não através de técnicas de comunicação ou truques sociais, mas através de um trabalho profundo de autoconhecimento e autodomínio. Vamos explorar como Jung entendia a relação entre nossa identidade verdadeira e as máscaras que usamos, e como os estoicos cultivavam uma força interior que se manifestava naturalmente em respeito exterior. Porque o respeito genuíno, aquele que realmente importa, não é algo que se exige ou se performa. É algo que emana de quem somos quando ninguém está olhando, de como nos relacionamos conosco mesmos, de quão sólidos estamos em nosso próprio centro. E esse respeito que nasce da presença interior não é algo que você acumula como troféus em uma prateleira.
Não é uma conquista que, uma vez alcançada, permanece para sempre. É mais como uma planta que precisa ser cultivada diariamente, regada com atenção, podada quando necessário, protegida das tempestades que inevitavelmente virão. Porque a vida moderna nos desafia constantemente a abandonar nosso centro, a nos dispersar em 1000 direções, a nos fragmentar entre as inúmeras demandas e expectativas que recaem sobre nós. Vivemos em uma época de máscaras multiplicadas. Não é apenas uma persona que precisamos manter, mas várias versões de nós mesmos para contextos diferentes. Há o você do trabalho, o você das redes sociais, o você da família, o você dos amigos, o você dos relacionamentos íntimos. E em algum lugar no meio de todas essas versões, o você verdadeiro vai se perdendo, vai se tornando cada vez mais difícil de localizar, como um sinal de rádio que vai ficando fraco em meio à estática de tantas frequências conflitantes. Jung observava seus pacientes chegarem ao consultório completamente exaustos, mesmo sem terem feito trabalho físico pesado. E essa exaustão vinha exatamente desse esforço constante de manter múltiplas máscaras no lugar, de se lembrar de qual versão representar em cada momento, de garantir que as diferentes personas não entrassem em conflito umas com as outras. É como ser vários atores diferentes ao mesmo tempo, cada um ensaiando para uma peça diferente. E você, nos bastidores, tentando coordenar tudo isso sem que o público perceba o caos interno. Mas aqui está a ironia cruel. Quanto mais você se esforça para impressionar, mais transparente se torna a sua necessidade de impressionar. Quanto mais você tenta controlar a imagem que projeta, mais óbvio fica que você não está em paz com quem realmente é. As pessoas podem não conseguir articular o que estão percebendo, mas sentem. Há algo no corpo que não relaxa completamente, algo no olhar que está sempre calculando, algo na voz que treme imperceptivelmente quando o assunto toca em áreas sensíveis. Pense naqueles momentos em que você conheceu alguém e instantaneamente sentiu confiança. Não porque a pessoa disse algo particularmente impressionante, não porque ela tinha títulos ou conquistas visíveis, mas simplesmente porque havia algo na presença dela que comunicava solidez. Talvez fosse a forma como ela segurava o silêncio sem pressa de preenchê-lo. Talvez fosse como ela mantinha contato visual sem ser intimidadora, ou como ela respondia às perguntas sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se não estivesse com medo de ser julgada pela resposta. Isso é o que acontece quando alguém está habitando seu próprio centro. Não há correria interna, não há múltiplas vozes conflitantes tentando decidir qual versão apresentar. Há simplesmente uma pessoa, presente, inteira, respondendo a partir de um lugar de verdade. E esse tipo de presença é tão raro no mundo moderno que, quando aparece, é impossível não notar. É como encontrar água limpa em meio a um mar de poluição. Você pode não saber exatamente por que aquilo é diferente, mas sabe que é. Os estoicos entendiam que essa presença vem de uma prática constante de retorno a si mesmo. Marco Aurélio escrevia suas meditações não como um livro para publicação, mas como lembretes pessoais, conversas consigo mesmo para não se perder em meio ao caos de governar um império. Ele sabia que sem essa âncora interna, seria facilmente arrastado pelas correntes das demandas externas, pelas adulações dos cortesãos, pelas pressões das decisões políticas, pelo peso esmagador das responsabilidades. E se um imperador precisava dessa prática diária de retorno ao centro, quanto mais nós, que vivemos em uma época onde a distração é industrializada, onde cada aplicativo no celular foi projetado por times de psicólogos para capturar e fragmentar nossa atenção, onde somos constantemente bombardeados por imagens de versões idealizadas de outras pessoas, fazendo com que comparemos nossos bastidores com os palcos cuidadosamente editados dos outros.
A verdade desconfortável é que a maior parte de nós passa a vida inteira sem nunca realmente parar para perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Não quem eu acho que deveria ser, não quem meus pais queriam que eu fosse, não quem a sociedade diz que eu preciso ser para ter valor, mas quem eu realmente sou, neste momento, com todas as minhas contradições, com todos os meus medos não resolvidos, com todos os meus potenciais ainda não desenvolvidos. E essa pergunta não é respondida intelectualmente. Você não pode pensar seu caminho até a resposta. Jung dizia que o conhecimento de si mesmo vem através do confronto direto com o conteúdo psíquico, através dos sonhos, através das emoções que nos dominam, através dos padrões que se repetem em nossas vidas. É um conhecimento experiencial, visceral, que só pode ser alcançado quando você tem a coragem de descer aos porões de sua própria casa psíquica e acender as luzes. E é exatamente esse confronto, essa coragem de olhar para o que está escondido, que cria a base sólida sobre a qual o respeito genuíno pode ser construído. Porque quando você conhece suas próprias profundezas, quando já desceu às suas próprias trevas e voltou, há uma confiança que surge naturalmente. Não é arrogância. É simplesmente saber que você já enfrentou o que há de mais assustador em você mesmo e sobreviveu. E se você pode fazer isso, o julgamento dos outros perde muito de seu poder de te abalar. A primeira coisa que precisamos entender é que o respeito que outras pessoas têm por nós é, na verdade, um reflexo direto do respeito que temos por nós mesmos. Mas não estamos falando aqui de arrogância, de autoestima inflada ou de uma confiança artificial e performática. Estamos falando de algo muito mais sutil e profundo. A relação genuína que mantemos com nossa própria natureza, com nossa verdade interior. Jung observou que muitas pessoas vivem em um estado de dissociação interna. Por fora, apresentam uma face ao mundo, uma persona cuidadosamente construída que acreditam ser necessária para sobreviver socialmente. Por dentro, carregam um mundo diferente, feito de dúvidas, inseguranças, desejos reprimidos, potenciais não realizados. Essa divisão interna cria o que ele chamava de tensão psíquica. E aqui está o detalhe crucial. As pessoas percebem essa tensão. Elas não sabem exatamente o que estão percebendo, mas sentem algo dissonante, algo que não fecha, uma incongruência entre o que a pessoa diz ser e o que ela realmente é. Imagine alguém que tenta constantemente provar seu valor. Nas conversas, essa pessoa sempre busca inserir suas conquistas, suas habilidades, seu conhecimento. Ela fala um pouco mais alto que o necessário, gesticula de forma exagerada, ri um pouco demais. Por baixo de toda essa performance, há uma pergunta não respondida que ela carrega. Sou suficiente? E porque essa pergunta não está respondida internamente, ela busca a resposta nos olhos dos outros, na validação externa. Mas, ironicamente, é exatamente essa busca que a torna ignorável. As pessoas sentem, mesmo sem conseguir articular, que estão diante de alguém que não está em paz consigo mesmo. Agora, compare isso com alguém diferente. Essa pessoa entra em uma sala e não tenta provar nada. Ela não está preocupada em ser a mais inteligente, a mais engraçada, a mais impressionante. Quando fala, fala apenas quando tem algo genuíno a contribuir. Quando escuta, escuta de verdade, não está apenas esperando sua vez de falar. Há uma qualidade de presença nessa pessoa, uma sensação de que ela está inteira ali, não dividida entre quem ela é e quem ela acha que deveria ser. Essa pessoa comanda respeito não porque está tentando, mas justamente porque não está. Os estoicos tinham um conceito para isso que é extraordinariamente relevante. Eles falavam sobre viver de acordo com a natureza, mas não apenas a natureza externa, o cosmos, mas especialmente a natureza interna, a própria natureza individual.
Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, entendia isso profundamente. Ele dizia que a liberdade verdadeira não vem de circunstâncias externas, mas de estar em harmonia consigo mesmo, de não ser escravo das opiniões alheias, de não depender da validação externa para saber quem você é. Aqui chegamos ao cerne do detalhe invisível. É a integridade interna, não a integridade moral no sentido convencional, embora isso também seja importante, mas a integridade no sentido original da palavra, de ser íntegro, inteiro, não fragmentado. É quando há uma correspondência entre quem você é internamente e como você se apresenta externamente. Quando essa correspondência existe, você não precisa gastar energia mantendo uma fachada. Não precisa se lembrar de qual versão de si mesmo você está representando hoje. Você simplesmente é, e as pessoas percebem isso. Elas percebem porque a maioria vive na condição oposta, gastando enormes quantidades de energia psíquica, mantendo suas próprias máscaras no lugar. Quando encontram alguém que não está fazendo esse jogo, que não está performando, há um reconhecimento inconsciente. É como se sentissem: esta pessoa está em território sólido. Esta pessoa sabe quem é. Jung chamava o processo de alcançar essa integridade de confronto com a sombra. A sombra, em termos junguianos, não é simplesmente o lado mau ou negativo de nós mesmos. É tudo aquilo que reprimimos, negamos, escondemos, não apenas dos outros, mas principalmente de nós mesmos. São os aspectos de nossa personalidade que não se encaixam na imagem que queremos projetar. Podem ser impulsos, emoções, desejos, talentos não desenvolvidos, potenciais não realizados. Tudo isso vai para a sombra. O problema é que a sombra não desaparece só porque a ignoramos. Ela continua lá, operando nos bastidores de nossa psique, influenciando nosso comportamento de maneiras que não percebemos, e cria aquela sensação de divisão interna, aquela tensão que as pessoas captam em nós. Mais do que isso, o conteúdo reprimido na sombra consome energia psíquica. É como tentar segurar uma bola debaixo d'água. Quanto mais força você faz para mantê-la submersa, mais energia gasta e, eventualmente, seu braço cansa. Alguém que não fez esse trabalho de integrar a sombra vive em constante esforço. Está sempre monitorando o que diz, como age, o que os outros podem estar pensando. Há uma vigilância interna exaustiva, e essa exaustão se manifesta externamente. Pode ser na forma de tensão corporal, no olhar que nunca se fixa completamente, na voz que treme levemente, nos gestos que são um pouco descoordenados. São sinais sutis, mas nosso cérebro evoluiu para captá-los. Em milissegundos, sem perceber conscientemente, avaliamos se alguém é confiável, se é sólido, se merece respeito. E fazemos isso lendo exatamente esses sinais de coerência ou incoerência interna. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações sobre a importância de se retirar para dentro de si mesmo. Ele não estava falando de escapismo, de fugir das responsabilidades do mundo. Estava falando de encontrar um centro interno de onde pudesse operar, um lugar de quietude e clareza que não fosse afetado pelas turbulências externas. Para um homem que governava um império, que estava constantemente cercado de pessoas querendo sua atenção, favor, aprovação, essa capacidade de se retirar internamente era essencial. E é essa mesma capacidade que cria presença respeitável. Quando você tem esse centro interno, quando está enraizado em si mesmo, várias coisas acontecem naturalmente. Primeiro, você para de buscar validação externa compulsivamente. Você ainda aprecia reconhecimento, ainda gosta quando as pessoas valorizam o que você faz, mas não depende disso para saber seu próprio valor. Segundo, você se torna naturalmente mais presente. Não está dividido entre múltiplas preocupações sobre como está sendo percebido. Está simplesmente ali, inteiro, atento.
Terceiro, suas palavras ganham peso, porque quando você fala, não está falando de uma posição de carência, tentando preencher um vazio interno com a atenção alheia. Está falando de um lugar de plenitude, de algo que genuinamente quer compartilhar. Deixe-me compartilhar uma metáfora que Jung usava frequentemente. Ele comparava a psique a uma casa. A persona é a fachada da casa, aquilo que mostramos ao mundo. A maioria das pessoas gasta todo o seu tempo e energia mantendo a fachada bonita, pintada e impressionante. Mas dentro da casa há cômodos que nunca são abertos, porões escuros, onde coisas são jogadas e esquecidas, quartos trancados que nem o próprio morador ousa entrar. Essa é a sombra, o inconsciente pessoal. E quanto mais cômodos trancados, mais a casa começa a deteriorar por dentro. Começa a cheirar mal, a estrutura fica comprometida, mas a pessoa continua pintando a fachada cada vez com cores mais chamativas, tentando esconder o que está acontecendo internamente. A pessoa respeitada é aquela que teve a coragem de entrar em todos os cômodos de sua casa psíquica, que abriu as portas trancadas, acendeu luzes nos porões escuros, organizou o que estava jogado. Não significa que sua casa é perfeita, sem problemas. Significa que ela conhece sua casa, sabe onde estão os vazamentos, onde o piso range, onde há rachaduras nas paredes. E porque sabe, pode lidar com isso conscientemente, pode fazer reparos, pode viver nessa casa com honestidade. E aqui vale fazer uma pausa importante para refletir sobre sua própria jornada. Quando você pensa nas pessoas que mais respeita em sua vida, o que elas têm em comum? Provavelmente não é que sejam as mais bem-sucedidas, as mais ricas, as mais bonitas ou talentosas. Há algo mais. Há uma qualidade de presença, de autenticidade, de solidez. São pessoas que você sente que pode confiar, não porque são perfeitas, mas justamente porque são genuínas. Elas não estão tentando ser outra coisa além do que são. E é exatamente essa genuinidade que você está captando. É o detalhe invisível se manifestando. Agora, se você está assistindo a este vídeo, provavelmente é porque, em algum nível, reconhece essa busca em si mesmo. Talvez você já tenha sentido o que é ser ignorado quando deveria ser ouvido. Talvez já tenha percebido que, apesar de todos os seus esforços, algo ainda falta. E se você está ressonando com essas ideias, com essa exploração de Jung e dos estoicos sobre presença e autenticidade, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui não oferecemos soluções rápidas ou truques superficiais. Oferecemos convites para mergulhos profundos, explorações do território interno que realmente fazem diferença. E principalmente convido você a refletir e comentar. Qual foi uma situação em que você sentiu que foi ignorado ou desrespeitado? E agora, com essa nova perspectiva, consegue identificar o que pode ter faltado em termos de presença interior? Vamos agora nos aprofundar em como exatamente esse trabalho interno se traduz em presença externa que comanda respeito. Porque uma coisa é entender conceitualmente que integridade interna cria respeito externo. Outra é compreender os mecanismos específicos através dos quais isso acontece. Um dos aspectos mais fascinantes do trabalho de Jung é sua exploração das funções psicológicas e como elas se manifestam em diferentes tipos de personalidade. Ele identificou que as pessoas operam primariamente através de diferentes funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. E que cada pessoa tem uma orientação predominante, seja introvertida ou extrovertida. Mas aqui está o ponto crucial que muitos perdem. Jung não estava criando caixinhas para categorizar pessoas. Ele estava tentando mapear como a energia psíquica flui de maneiras diferentes em cada indivíduo. O erro que muitas pessoas cometem é tentar ser algo que não são.
A pessoa naturalmente introvertida tenta se forçar a ser extrovertida porque acredita que extroversão é mais valorizada socialmente. O tipo mais voltado para o sentimento tenta se tornar puramente racional, porque pensa que isso é mais respeitável. E essa tentativa de ser algo contrário à sua natureza fundamental cria exatamente aquela dissonância interna que sabota a presença. Os estoicos tinham algo poderoso a dizer sobre isso também. Sêneca escreveu extensivamente sobre como cada pessoa tem sua própria natureza, seu próprio gênio, poderíamos dizer, e que tentar viver contra essa natureza é uma receita para o sofrimento. Ele observava como muitas pessoas gastavam suas vidas inteiras tentando ser versões inferiores de outras pessoas, em vez de se tornarem versões superiores de si mesmas. Aqui está a verdade libertadora. Você não precisa ser extrovertido para ser respeitado se é naturalmente introvertido. Não precisa ser o mais falante na sala. Não precisa dominar conversas. O que precisa é habitar sua introversão conscientemente, com presença. Quando você fala, precisa falar de um lugar de verdade interna, não de obrigação social. E quando você escolhe não falar, precisa estar confortável com esse silêncio, não ansioso, não se desculpando internamente por não estar contribuindo. A mesma coisa vale para todas as outras dimensões da personalidade. Se você é naturalmente mais racional que emocional, não precisa fingir uma sensibilidade que não tem, mas precisa honrar sua racionalidade de forma que não se torne fria ou desconectada. Se você é mais intuitivo que prático, não precisa se forçar a ser detalhista de uma forma que vai contra seu grão natural, mas precisa desenvolver formas de ancorar suas intuições de maneira que outros possam acompanhar. O detalhe invisível que estamos explorando tem muito a ver com essa autoaceitação profunda. Não uma autoaceitação passiva, do tipo sou assim e pronto, mas uma autoaceitação ativa, que diz esta é minha natureza fundamental e vou desenvolvê-la até sua mais alta expressão. É a diferença entre resignação e aceitação consciente. Epicteto tinha uma analogia perfeita para isso. Ele dizia que somos como atores em uma peça. Não escolhemos qual papel nos foi dado, se seremos o protagonista ou um personagem secundário, se a peça é uma comédia ou uma tragédia. Mas uma vez que recebemos nosso papel, nossa tarefa é representá-lo da melhor forma possível. Aplicando isso à personalidade, você não escolheu seu temperamento fundamental, suas inclinações naturais, sua constituição psíquica básica, mas pode escolher como vai trabalhar com o que recebeu. E aqui entra um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo que se conecta perfeitamente com Jung. A distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Você não controla como os outros te percebem, não diretamente. Não controla se serão respeitados ou ignorados em cada interação específica. Isso está fora de seu controle. O que está sob seu controle é a qualidade de sua presença, o grau de sua integridade interna, quão alinhado você está consigo mesmo. E aqui está o paradoxo bonito. Quando você para de tentar controlar a percepção alheia, quando desiste de manipular como os outros te veem, quando simplesmente se apresenta como é com total presença, é justamente aí que o respeito naturalmente acontece. Porque você não está mais vindo de um lugar de carência, de necessidade, está vindo de um lugar de abundância interna. Pense em como isso se manifesta concretamente em situações sociais. Em uma reunião, há aquele momento em que várias pessoas têm ideias e querem falar. A pessoa sem presença interna fica ansiosa, preocupada se será ouvida, se sua ideia é boa o suficiente, se vai ser ridicularizada. Há uma tensão visível, uma urgência quase desesperada de ser reconhecida. Quando finalmente consegue falar, suas palavras saem atropeladas,
Ela fala rápido demais, antecipa objeções defensivamente, se justifica antes mesmo de ser questionada. Tudo isso comunica insegurança. Agora, a pessoa com presença interna na mesma situação. Ela também tem algo a contribuir, mas não há urgência desesperada. Se tiver oportunidade de falar, falará. Se não tiver, também está bem. Quando fala, suas palavras vêm de um ritmo interno, não do ritmo da ansiedade. Há pausas naturais, espaço para que o que está sendo dito seja absorvido. Ela não está se defendendo porque não está em modo defensivo. Está simplesmente oferecendo algo, e se for aceito, ótimo. Se não for, também está bem. Essa atitude não é indiferença, é desapego no sentido estoico, é não estar escravizado ao resultado. Jung observou algo fascinante sobre pessoas que fizeram o trabalho de integração psicológica. Elas desenvolvem o que ele chamava de função transcendente. É a capacidade de segurar tensões internas sem precisar resolvê-las imediatamente, de conter opostos dentro de si. Por exemplo, você pode ser ambicioso e ao mesmo tempo estar em paz se não alcançar todos os seus objetivos. Pode querer ser ouvido e respeitado, mas também estar perfeitamente bem se passar despercebido em uma situação particular. Essa capacidade de segurar opostos, de não precisar que tudo seja preto ou branco, isso cria uma profundidade que as pessoas percebem. É como a diferença entre água rasa e água profunda. Água rasa é barulhenta, agitada, você vê tudo o que está acontecendo na superfície. Água profunda é quieta, há uma sensação de mistério, de profundidade que você não consegue ver completamente. Pessoas sem trabalho interno são como água rasa, tudo está na superfície. Todas as inseguranças, todas as necessidades, tudo está visível e barulhento. Pessoas que fizeram o trabalho são como água profunda. Há camadas, há uma sensação de que há mais ali do que aparenta. Os estoicos praticavam algo que podemos chamar de premeditation malorum, a premeditação dos males. Era um exercício onde imaginavam sistematicamente as piores coisas que poderiam acontecer, não por pessimismo, mas para se prepararem internamente, para desenvolverem equanimidade diante das vicissitudes da vida. Marco Aurélio acordava cada manhã, lembrando a si mesmo que encontraria pessoas irritantes, ingratas, insolentes, não para ficar amargo, mas para não ser pego de surpresa, para não reagir de forma que comprometesse sua própria tranquilidade. Podemos aplicar isso ao nosso tema. Imagine ser ignorado. Imagine falar e ninguém prestar atenção. Imagine suas ideias sendo descartadas. Se isso te devasta internamente, se isso abala fundamentalmente seu senso de valor, então você está construído sobre uma fundação frágil. Mas se você fez o trabalho interno, se seu senso de valor vem de dentro, então essas situações, embora não sejam agradáveis, não te destroem. E justamente por não estarem investidas de tanto terror, você se aproxima delas com menos tensão, o que, ironicamente, faz você ser mais ouvido. Há uma história sobre Epicteto que ilustra isso perfeitamente. Ele nasceu escravo, e seu mestre, na época, era um homem cruel. Um dia, esse mestre estava torcendo a perna de Epicteto, provavelmente como forma de tortura ou punição. Epicteto calmamente disse: "Você vai quebrar minha perna." O mestre continuou. Quando a perna finalmente quebrou, Epicteto simplesmente disse: "Eu avisei que você ia quebrar." Não houve dramaturgia, não houve vitimização. Não houve súplica. Havia uma aceitação serena do que estava acontecendo, combinada com a manutenção de sua dignidade interna. Agora, não estamos aqui sugerindo que você aceite passivamente abusos ou injustiças, mas há algo profundamente poderoso nessa capacidade de manter seu centro interno independente do que está acontecendo externamente.
É essa capacidade que cria presença, que comanda respeito. Porque as pessoas sentem, mesmo que inconscientemente, que estão diante de alguém que não pode ser facilmente quebrado, que não vai se desintegrar se não receberem validação, que tem uma fonte interna de solidez. Vamos explorar agora um aspecto que raramente é discutido, mas que é absolutamente central para compreender como essa presença interior se manifesta. A relação entre vulnerabilidade e força. Existe uma crença profundamente enraizada em nossa cultura de que para ser respeitado, você precisa ser impenetrável, invulnerável, sempre no controle. Que mostrar fraqueza é o caminho mais rápido para ser ignorado ou desprezado. Mas Jung descobriu algo completamente diferente em seu trabalho com pacientes ao longo de décadas. Ele percebeu que as pessoas mais quebradas, mais fragmentadas internamente, eram justamente aquelas que tentavam parecer mais fortes externamente. Eram os que nunca admitiam dúvida, nunca reconheciam erro, nunca mostravam medo, e essa rigidez defensiva criava uma barreira entre elas e os outros, uma distância que as pessoas sentiam instintivamente, mas não conseguiam nomear. Era como tentar abraçar uma estátua de mármore. Pode ser impressionante, pode ser bonita, mas não há calor humano ali, não há vida pulsando. Por outro lado, as pessoas que haviam feito o trabalho de integração psicológica tinham uma qualidade paradoxal. Eram simultaneamente mais vulneráveis e mais fortes. Vulneráveis no sentido de que podiam admitir suas limitações, reconhecer suas incertezas, falar sobre seus medos sem se desintegrar. Fortes porque essa capacidade de conter a própria vulnerabilidade sem ser destruído por ela demonstrava uma robustez interna real, não performática. Pense na diferença entre um prédio rígido e uma árvore flexível durante uma tempestade. O prédio, por mais sólido que pareça, tem um ponto de ruptura. Se a força do vento exceder sua capacidade estrutural, ele desmorona catastroficamente. A árvore, por outro lado, se curva, se move com o vento, aparentemente mais frágil, mas na verdade mais resiliente. E depois que a tempestade passa, ela volta à sua posição, talvez um pouco mudada, mas essencialmente intacta. Os estoicos compreendiam isso profundamente, embora usassem uma linguagem diferente. Quando Sêneca escrevia sobre a tranquilidade da alma, ele não estava falando de nunca sentir medo, raiva ou tristeza. Estava falando de não ser dominado por essas emoções, de poder senti-las plenamente sem se identificar completamente com elas. Há uma passagem extraordinária onde ele descreve como até o sábio estoico sente as primeiras reações emocionais, o que chamavam de proto-paixões. O coração acelera diante do perigo, o estômago se contrai diante da perda. Isso é humano, isso é natural. A diferença está no que acontece depois desse primeiro impulso. A pessoa sem trabalho interno é imediatamente arrastada pela emoção, se identifica completamente com ela, age impulsivamente a partir dela. A pessoa com presença interior sente a emoção, reconhece sua presença, mas mantém um espaço entre o sentimento e a ação. É como se houvesse um observador interno que pode dizer: estou sentindo raiva agora, é uma sensação intensa no meu peito, minha respiração está acelerada, tenho vontade de gritar. Mas eu não sou apenas essa raiva, posso escolher como responder. Esse espaço entre estímulo e resposta, que Viktor Frankl mais tarde chamaria de liberdade humana fundamental, é onde a verdadeira força reside. E as pessoas percebem quando alguém tem esse espaço. Percebem que estão diante de alguém que não vai explodir ao menor desafio, que não vai desmoronar sob pressão, que pode manter sua compostura mesmo em situações difíceis, não porque está reprimindo emoções, mas porque desenvolveu a capacidade de contê-las conscientemente. Há uma história sobre Sêneca que ilustra isso perfeitamente.
Ele estava voltando de uma viagem quando recebeu a notícia de que seu filho havia morrido. Os amigos que estavam com ele esperavam vê-lo destruído e, de fato, suas lágrimas começaram a cair. Mas, ao mesmo tempo, havia nele uma qualidade de aceitação, uma compreensão profunda de que a morte é parte da natureza das coisas. Ele sofreu, mas não foi aniquilado pelo sofrimento. Chorou, mas suas lágrimas vinham de um lugar de amor, não de desespero que nega a realidade. Essa capacidade de sentir profundamente, sem ser destruído pelo sentimento, é o que cria presença magnética, porque a maioria das pessoas vive com tanto medo de suas próprias emoções que precisa mantê-las constantemente sob controle rígido, o que cria aquela tensão palpável que falamos antes. Ou então, vive sendo completamente dominada por elas, oscilando dramaticamente entre estados emocionais, o que cria instabilidade que afasta os outros. A pessoa integrada pode simplesmente estar com suas emoções, pode senti-las plenamente sem drama, sem negação, sem necessidade de performar para os outros o que está sentindo internamente. Jung tinha um conceito fascinante chamado função inferior. Cada pessoa, segundo sua tipologia, tem funções psicológicas que são mais desenvolvidas e outras que são menos desenvolvidas. A função inferior é aquela que você usa menos, que é mais primitiva, menos sofisticada em você. E aqui está o insight crucial. Quando você nega ou reprime sua função inferior, quando tenta viver apenas através de suas funções dominantes, você se torna unidimensional, previsível, menos humano de certa forma. Por exemplo, alguém que é extremamente racional e vive apenas através da função pensamento tende a reprimir o sentimento. Mas o sentimento não desaparece, ele simplesmente se torna inconsciente e primitivo. Então, essa pessoa que se orgulha de ser sempre lógica e objetiva, de repente tem explosões emocionais infantis quando algo toca suas vulnerabilidades, ou desenvolve sentimentalismo piegas em contextos inadequados. A função inferior sempre encontra uma forma de se manifestar, geralmente nos piores momentos possíveis. Mas quando você faz o trabalho de integração, quando conscientemente desenvolve também suas funções menos naturais, algo interessante acontece. Você se torna mais completo, mais tridimensional. O pensador aprende a acessar sentimento de forma madura, o tipo sentimento aprende a usar pensamento quando apropriado. E essa completude, mesmo que imperfeita, cria uma riqueza de presença que é imediatamente perceptível. As pessoas sentem que estão diante de um ser humano completo, não de uma caricatura unidimensional. E há um respeito natural que surge disso, porque todos nós, em algum nível profundo, ansiamos por essa completude em nós mesmos. Quando vemos alguém que conseguiu integrar aspectos aparentemente contraditórios, isso nos inspira, nos atrai, porque é uma demonstração viva de que é possível. Epicteto dizia algo que se conecta perfeitamente com isso. Ele falava sobre como a maioria das pessoas é escrava não das circunstâncias externas, mas de suas próprias reações não examinadas. Você não é livre se precisa que todos gostem de você para se sentir bem. Não é livre se uma crítica te destrói. Não é livre se uma decepção te paralisa. Verdadeira liberdade, dizia ele, é quando você pode experienciar toda a gama de experiências humanas, prazerosas e dolorosas, sem ser escravo de nenhuma delas. E essa liberdade, quando presente em alguém, é inconfundível. A pessoa que desenvolveu isso não precisa do seu respeito da mesma forma desesperada que outros precisam. Ela aprecia ser respeitada, certamente, mas não depende disso para manter seu equilíbrio interno. E, paradoxalmente, é exatamente essa independência que gera respeito genuíno, porque as pessoas sentem que não estão sendo manipuladas, não estão sendo usadas como fonte de validação.
Estão simplesmente sendo convidadas a um encontro genuíno entre dois seres humanos completos. Há também um aspecto temporal nessa questão que Jung explorou através de seu conceito de sincronicidade e da relação com o tempo psicológico. A pessoa ansiosa está sempre no futuro, preocupada com o que pode acontecer, com como será percebida, com resultados que ainda não ocorreram. A pessoa deprimida está frequentemente presa no passado, ruminando sobre erros, sobre oportunidades perdidas, sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ambas estão ausentes do presente. A presença que comanda respeito é fundamentalmente uma presença no agora. Não no sentido superficial de viva o momento, que virou clichê motivacional, mas no sentido profundo de estar completamente disponível para o que está acontecendo neste instante. Quando você fala com alguém assim, você sente que tem toda a atenção dessa pessoa. Ela não está meio presente e meio em outro lugar. Ela está ali, totalmente. E isso é tão raro que é quase chocante quando acontece. Marco Aurélio escreveu repetidamente sobre isso em suas meditações. Ele se lembrava constantemente de que tudo o que temos é este momento presente. O passado já foi, é imutável. O futuro é incerto, pode nunca chegar. Apenas agora é real. Apenas agora podemos agir, apenas agora podemos escolher como ser. E ele praticava diariamente trazer sua atenção de volta ao presente sempre que se percebia derivando para preocupações sobre o futuro ou ruminações sobre o passado. Essa capacidade de estar presente não é algo que acontece automaticamente. É cultivada através de prática deliberada, através do que poderíamos chamar de atenção treinada, e ela se manifesta em pequenos detalhes que as pessoas captam inconscientemente. Na forma como você escuta sem já estar formulando sua resposta. Na forma como você responde a perguntas sem pressa, sem ansiedade de preencher o silêncio. Na forma como você mantém contato visual sem desconforto, nem olhando demais, nem desviando constantemente. Todos esses pequenos sinais comunicam a mesma coisa. Aqui está alguém que está em paz consigo mesmo, que não está fugindo de sua própria companhia interior, que pode simplesmente estar, sem necessidade de distração constante. Isso, em um mundo onde todos estão desesperadamente fugindo de si mesmos através de trabalho compulsivo, entretenimento infinito, relacionamentos que existem mais para preencher vazio que para compartilhar plenitude, isso se destaca como uma luz na escuridão. Agora, precisamos explorar o aspecto mais prático e talvez mais desafiador dessa jornada. Como exatamente alguém faz esse trabalho interno? Como se cultiva essa presença, essa integridade, esse centro sólido que estamos descrevendo? Porque entender conceitualmente é uma coisa, vivenciar e encarnar é completamente outra. Jung era muito claro sobre isso. Não há atalhos. O processo que ele chamava de desenvolver a personalidade, de se tornar quem realmente se é o trabalho de uma vida. Não é algo que você faz em um fim de semana com um workshop intensivo ou lendo um livro de autoajuda. É um compromisso contínuo com a verdade sobre si mesmo, mesmo quando essa verdade é desconfortável, mesmo quando contradiz a imagem que você gostaria de ter de si. O ponto de partida é sempre o mesmo, a honestidade radical consigo mesmo. Não a honestidade performativa que muitas pessoas demonstram, onde confessam defeitos menores para parecerem humildes enquanto escondem as questões reais. Mas a honestidade que dói, que desafia, que obriga você a confrontar aspectos de si mesmo que preferiria negar. Jung sugeria um processo que chamava de análise. No contexto terapêutico, isso acontecia através do diálogo com um analista, alguém treinado para ajudar o indivíduo a explorar as profundezas de sua psique. Mas mesmo fora da terapia formal, há práticas que permitem esse tipo de exploração.
Uma das mais poderosas é o que Jung chamava de imaginação ativa. É um processo onde você entra em diálogo com os conteúdos de seu próprio inconsciente, com as figuras que aparecem em seus sonhos, com as emoções que te dominam, com os padrões que se repetem em sua vida. Funciona assim: você identifica um padrão recorrente, uma emoção forte ou uma figura de um sonho. Então, em um estado de relaxamento, mas de atenção focada, você permite que essa figura ou emoção ganhe forma, quase como se fosse uma pessoa separada, e você dialoga com ela. Não é fantasia no sentido de inventar coisas, é mais como dar voz a partes de você que geralmente não são ouvidas. E através desse diálogo, você começa a entender o que essas partes querem, por que estão aí, que função servem. Por exemplo, imagine que você identifica um padrão de comportamento onde sempre cede nas discussões, sempre se coloca por último, sempre sacrifica suas necessidades pelas dos outros. Na superfície, você pode racionalizar isso como sendo gentil, generoso, altruísta. Mas se você usar a imaginação ativa, se dialogar honestamente com essa parte de si, pode descobrir algo diferente. Pode descobrir que há medo ali, medo de conflito, medo de rejeição, medo de que se você impuser limites será abandonado. E sob esse medo, pode haver uma crença formada na infância de que sua única forma de garantir que será amado é sendo útil, indispensável, sempre disponível. Esse tipo de descoberta não é apenas intelectual. Quando você realmente toca nesses lugares, há uma resposta emocional, às vezes física. Pode ser um aperto no peito, lágrimas, raiva. E é nesse momento de sentir verdadeiramente que a transformação começa a acontecer. Porque você não está mais apenas pensando sobre seus padrões, você está experienciando as raízes deles. Os estoicos tinham seu próprio método para esse trabalho interno e era surpreendentemente similar em alguns aspectos. Eles praticavam o que podemos chamar de exame diário. Sêneca descrevia como, todas as noites antes de dormir, revisava seu dia mentalmente. Não de forma superficial, mas fazendo perguntas profundas. Onde agi de acordo com a razão e onde fui arrastado pelas paixões? Onde demonstrei virtude e onde falhei? Onde permiti que opiniões externas me controlassem? Mas o crucial é que esse exame não era para autoflagelação. Os estoicos não estavam interessados em culpa ou vergonha. Estavam interessados em consciência e ajuste. É como um navegador que verifica sua posição regularmente, não para se sentir mal por estar um pouco fora do curso, mas para fazer as correções necessárias. Você pode implementar isso na sua própria vida de uma forma muito concreta. Reserve 10 minutos, talvez antes de dormir ou ao acordar. Faça a si mesmo perguntas específicas. Hoje, quando interagi com outras pessoas, estava realmente presente ou estava no piloto automático? Quando falei, estava falando de um lugar de verdade ou de um lugar de necessidade de impressionar? Quando fiquei quieto, foi por escolha consciente ou por medo? Quando alguém me desrespeitou ou ignorou, como reagi internamente? Fiquei abalado ou mantive meu centro? Essas perguntas, feitas honestamente ao longo do tempo, começam a revelar padrões. E com os padrões identificados, você pode começar a trabalhar conscientemente com eles. Não para suprimi-los, mas para entendê-los e transformá-los. Outro aspecto crucial é o que Jung chamava de retirar projeções. Projeção é quando colocamos no outro algo que é nosso. Por exemplo, você pode sentir que alguém te julga constantemente, quando na verdade você se julga constantemente e está projetando isso no outro. Ou pode admirar excessivamente certas qualidades em outras pessoas, não percebendo que essas mesmas qualidades existem latentes em você, não desenvolvidas. As projeções são um dos maiores obstáculos para a presença autêntica,
porque mantém você focado externamente quando o trabalho real é interno. Quando você está constantemente preocupado com o que os outros pensam, está frequentemente lidando com projeções. Está imaginando que eles te veem da mesma forma crítica com que você se vê, ou que eles têm o poder de validar ou invalidar seu valor, quando na verdade isso é algo que só você pode fazer por si mesmo. Para retirar projeções, há um exercício poderoso. Sempre que você tiver uma reação emocional forte a alguém, seja positiva ou negativa, pergunte-se: o que isso diz sobre mim? Se alguém te irrita profundamente, o que há nessa pessoa que você não aceita em si mesmo? Se alguém te fascina, que qualidade dessa pessoa você ainda não reconheceu e desenvolveu em si? Isso não significa que suas percepções dos outros estão sempre erradas ou que tudo é projeção, mas significa que sempre há uma dimensão interna em nossas reações. E explorar essa dimensão é onde acontece o crescimento. Os estoicos também tinham uma prática relacionada que chamavam de ver as coisas como elas realmente são. Marco Aurélio praticava um exercício onde desconstruía seus julgamentos sobre situações e pessoas, tentando ver a realidade nua, sem as camadas de interpretação que normalmente colocamos sobre ela. Ele escreveu, por exemplo, sobre como um banquete luxuoso é apenas cadáveres de animais e suco fermentado de uvas, não para ser depreciativo, mas para não ser seduzido por aparências e status. Aplicando isso ao nosso tema, quando você sente que está sendo ignorado ou desrespeitado, o que exatamente está acontecendo objetivamente? Alguém não fez contato visual? Alguém não respondeu a seu comentário? Alguém interrompeu você? Essas são ações, comportamentos. Mas a interpretação que você dá a isso, a história que você conta sobre o que isso significa sobre você, essa é adicionada por você. E, frequentemente, essa história é colorida por suas próprias inseguranças, suas próprias crenças não examinadas sobre seu valor. Quando você aprende a separar o que aconteceu objetivamente de sua interpretação sobre isso, você ganha liberdade. Porque agora você pode questionar a interpretação. Pode perguntar: é verdade que ser interrompido significa que sou desrespeitado? Ou pode significar que a outra pessoa estava ansiosa para compartilhar algo? Ou que ela tem um estilo de comunicação diferente? Ou mesmo que sim, ela foi rude, mas isso diz mais sobre o estado interno dela que sobre meu valor? Essa capacidade de não ser instantaneamente arrastado por interpretações, de manter um espaço entre estímulo e resposta, isso é o que cria aquela qualidade de presença centrada que estamos explorando. E é algo que se desenvolve com prática deliberada. Há também o aspecto da aceitação do que Jung chamava de self, o si mesmo mais profundo, a totalidade de quem você é, incluindo todas as contradições. O self não é apenas luz, não é apenas as qualidades que você aprecia em si. Inclui também as imperfeições, as falhas, os aspectos sombrios. E parte do trabalho é aceitar isso, não com resignação passiva, mas com a compreensão de que é exatamente essa totalidade, com todas as suas imperfeições, que te torna único. Os estoicos diriam algo similar de uma forma diferente. Eles falariam sobre aceitar sua natureza como ser humano, o que inclui ser falível, cometer erros, ter limitações. Marco Aurélio constantemente se lembrava de que era apenas um homem, não um deus, e que esperar perfeição de si mesmo era tão absurdo quanto esperar que uma laranja não apodrecesse eventualmente. Essa aceitação não significa complacência, não significa não buscar melhoria. Significa ter uma base realista de onde partir. Quando você aceita genuinamente suas imperfeições enquanto trabalha para melhorar, há uma qualidade de relaxamento em sua presença. Você não está mais gastando energia fingindo ser perfeito, escondendo falhas, mantendo uma imagem.
Você pode simplesmente ser, com todas as suas contradições, e trabalhar conscientemente no que pode ser melhorado. Chegamos então ao final dessa jornada, mas na verdade estamos apenas no começo de algo muito maior. Porque o que exploramos aqui não é informação que você simplesmente absorve e pronto. É um convite para um tipo diferente de vida. Uma vida vivida com mais consciência, mais presença, mais autenticidade. O detalhe invisível que separa quem é ignorado de quem é respeitado, como descobrimos, não é invisível porque está escondido. É invisível porque está tão próximo, tão fundamental, que tendemos a olhar além dele. É a presença que emana de quem você realmente é quando para de tentar ser outra coisa. É a solidez que vem de conhecer suas próprias profundezas, tanto a luz quanto a sombra. É a tranquilidade que emerge quando você não está mais dependente da validação externa para saber seu próprio valor. Jung nos mostrou que o caminho para essa presença passa necessariamente pelo mergulho no inconsciente, pelo confronto com a sombra, pela integração das partes fragmentadas de nós mesmos. Não é um caminho fácil, não é um caminho rápido, mas é o único caminho que leva à verdadeira transformação. Porque você não pode performar autenticidade, você não pode fingir integridade. Ou você faz o trabalho profundo de se tornar inteiro, ou permanece fragmentado, e essa fragmentação sempre se manifesta, sempre sabota sua presença. Os estoicos nos ensinaram que esse trabalho não pode depender de circunstâncias externas. Você não pode esperar que o mundo te dê permissão para ser quem você é. Não pode esperar que as condições sejam perfeitas para começar a viver com autenticidade. O momento é agora, exatamente como você está, exatamente onde está. E o trabalho é interno, está sempre disponível, não importa o que esteja acontecendo externamente. Epicteto, que viveu como escravo, demonstrou que até nas circunstâncias mais opressivas, a liberdade interior é possível. Marco Aurélio, que governava um império em colapso, mostrou que até com responsabilidades esmagadoras, a tranquilidade interior é alcançável. Sêneca, que viveu sob imperadores tirânicos, provou que até cercado de perigo e incerteza, a sabedoria pode florescer. Nenhum deles esperou por condições ideais. Eles trabalharam com o que tinham, onde estavam. E você, independente de suas circunstâncias atuais, pode fazer o mesmo. Pode começar hoje a cultivar essa presença que comanda respeito natural. Não através de técnicas superficiais de comunicação, não através de truques de linguagem corporal, não através de manipulação psicológica, mas através do trabalho profundo de se conhecer verdadeiramente, de integrar o que está fragmentado, de aceitar o que é enquanto trabalha conscientemente no que pode ser transformado. Quando você faz isso, algo notável acontece. As pessoas começam a responder a você de forma diferente, não porque você mudou sua estratégia de interação, mas porque você mudou fundamentalmente. Você não está mais vindo de um lugar de carência, de necessidade, de performance ansiosa. Você está vindo de um lugar de plenitude interna. E as pessoas sentem isso. Sentem que estão na presença de alguém real, alguém inteiro, alguém que não está jogando os jogos sociais habituais de projeção e performance. Isso não significa que você será sempre ouvido, sempre respeitado em toda situação. O mundo é complexo, as pessoas têm seus próprios problemas, suas próprias cegueiras, mas significa que você não estará mais à mercê dessas flutuações. Seu senso de valor, sua paz interna, sua dignidade essencial permanecerão intactas, independentemente de como os outros respondem a você. E, ironicamente, é exatamente essa independência que atrai respeito genuíno. Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é,
Não quem você acha que deveria ser, não quem os outros querem que você seja, não a versão idealizada que existe em sua imaginação, mas quem você realmente é em toda a sua complexidade, com todas as suas contradições, em toda a sua humanidade imperfeita, mas singular. Esse é o trabalho. E esse trabalho, quando realizado com seriedade e dedicação, não apenas transforma como você é visto pelos outros, transforma fundamentalmente como você experiencia a vida. Deixo você com uma reflexão final, algo para levar consigo nos próximos dias. Observe-se em suas interações, não com julgamento crítico, mas com curiosidade compassiva. Quando você se pegar tentando impressionar alguém, pause internamente e pergunte: por que preciso da aprovação dessa pessoa? Quando você se sentir ignorado ou desrespeitado, antes de reagir, pergunte: o que isso está tocando em mim? Que ferida antiga está sendo ativada? E quando você se surpreender mantendo seu centro, permanecendo presente mesmo em situações desafiadoras, reconheça isso. Celebre esses momentos. Eles são evidências de que o trabalho está acontecendo, de que você está se tornando mais inteiro, mais presente, mais você. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo, diz o antigo provérbio. Mas talvez seja mais preciso dizer: a jornada para dentro de si mesmo começa com a coragem de olhar honestamente, de sentir profundamente, de aceitar completamente. E cada passo nessa jornada, por menor que seja, te aproxima da pessoa que você está destinado a ser, da presença que está esperando ser habitada, do respeito que se conquista não através de estratégias externas, mas através da transformação interna. Agora, eu tenho um pedido importante para você. Se este vídeo tocou algo em você, se essas ideias ressonaram de alguma forma, faça 3 coisas. Primeiro, deixe seu like, porque isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessa reflexão. Segundo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque continuaremos explorando essas profundezas da psicologia e da filosofia em cada vídeo novo, e você não vai querer perder essas jornadas. Terceiro, e talvez o mais importante, compartilhe nos comentários. Qual foi o momento em sua vida em que você percebeu que estava vivendo mais de acordo com a máscara social do que com quem você realmente era? Ou então, me conte sobre alguém que você respeita profundamente e tente descrever qual qualidade dessa pessoa gera esse respeito. Essa troca, essa comunidade de pessoas comprometidas com o autoconhecimento e a transformação genuína é o que torna este espaço especial. Então participe, contribua, faça sua voz ser ouvida. Estou genuinamente curioso para saber sua perspectiva. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cada pessoa que assiste estes vídeos, cada comentário compartilhado, cada reflexão honesta, tudo isso faz parte de um movimento maior em direção a uma vida mais consciente, mais autêntica, mais plena. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos essa exploração das profundezas da existência humana. Até lá! Que você encontre coragem para olhar para dentro, sabedoria para aceitar o que encontrar e força para transformar o que pode ser transformado.